parte do povo de Deus, do ministério monoteísta. Então, irmãos, já que estamos de pé, eu vou fazer a leitura de base com os irmãos, para a gente, porque o Senhor tem colocado algo no meu coração, quero transmitir para a igreja segundo o Espírito Santo de Deus, né? Eu quero ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 3. O Evangelho, lá no comecinho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, vem o João. Aí você vai para o capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 13 até o 15. Todos encontraram? João 3, 13 até o 15, que diz: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Hoje é culto de Santa Ceia, então nós temos que falar sobre o sacrifício de Jesus. E na verdade nós temos que falar como cristão todos os dias, né? Mas hoje, como é um culto específico de Santa Ceia, nós temos que trazer à nossa memória tudo que Jesus passou, o sofrimento, a paixão dele e morte, tudo que ele fez para que nós obtivéssemos a salvação, né? Então eu quero falar com os irmãos, o Senhor colocou no meu coração o seguinte tema: símbolos de Jesus. Nós vemos que foi pregado aqui, né? A pastora Zelma pregou sobre Abraão e ela louvou com aquele hino maravilhoso, Abraão e Isaac. Então aquele hino fala que Isaac é um símbolo de Jesus. Nós vamos falar sobre isso nessa noite, sobre os tipos de Cristo, sobre a tipologia bíblica de Cristo. Então vamos ver os versículos aqui para a nossa referência. Antes, eu creio que muitas pessoas podem ser que nunca ouviu falar nesse termo, tipologia bíblica, né? Mas se você buscar na internet, você vai ver ali muitos tópicos a esse respeito. Então, a gente vê que tudo no Antigo Testamento apontava para o Messias, que ele viria um dia ao mundo, né? Então todos os livros do Antigo Testamento têm uma ligação muito grande e aponta para somente uma coisa: a vinda do Messias, de Jesus Cristo, a este mundo. Então, o que é um tipo? A palavra vem do grego tipo, que significa molde ou sinal, aquilo que inspira fé como modelo. Personagem paradigmático. Paradigma é um exemplo ou um padrão a ser seguido, né? Então nós entendemos o que é um tipo. É uma coisa, uma referência que você deve seguir quando você está buscando algo, né? E tipologia é um estudo de figuras e símbolos da Bíblia, com os quais Deus procura mostrar, por meio das coisas terrestres, as coisas espirituais. Então, é uma forma na Bíblia que Deus indicava algo que a humanidade não conhecia, porque era algo espiritual, algo que era tão real no céu, né? Coisas espirituais que a mente humana jamais conseguiu alcançar, porque a nossa mente humana é limitada, né? Então, Deus ele usou os seus grandes profetas no Antigo Testamento para que indicasse, através dos seus livros inspirados por Deus, vários profetas, e o maior desses profetas, o mais conhecido pelo menos, é o profeta Isaías, né, que indicava
o Messias, a vinda de Jesus Cristo a este mundo, né? Então, irmãos, a gente já entendeu o que é uma tipologia. Então nós vamos ver que no decorrer desta palavra, vários tipos de Cristo, ou seja, vários exemplos, várias figuras, personagens da Bíblia, objetos que podem ser muito bem representados como Jesus Cristo. Nós vamos ver então através dessa palavra. Primeiro, a leitura de base que foi feita, a gente foi em João 3, do 13 ao 15. Ali estava falando, né, que Moisés levantou aquela serpente no deserto e diz que aquela serpente, no Evangelho segundo João escreveu, ele disse que aquela serpente foi representada no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele afirma que aquela serpente era uma representação de Jesus Cristo que viria a este mundo, né? Então vamos ler em Números capítulo 21 para nós entendermos melhor, né? Números capítulo 21 vai falar sobre essa passagem da Bíblia. Números 21, versículo 9. Números 21 e o 9 diz: Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então nós vemos aqui, Deus instruiu Moisés, neste episódio, neste capítulo, estava falando sobre o povo de Israel, que eles estavam saindo do caminho, né? Eles estavam fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Então Deus permitiu que viesse sobre eles essa praga terrível, né? E veio essas serpentes venenosas. A maioria do povo de Israel foi picado por essa serpente, então eles começaram a agonizar por causa do veneno daquela serpente. Então Deus falou com Moisés, né? Nesse versículo que a gente leu, diz que Deus falou com Moisés para ele fazer uma serpente de bronze e para ele levantar aquela serpente no meio do acampamento. E Deus falou para Moisés: quando eles olharem para esta serpente feita de bronze, eles vão ficar curados desse veneno, dessa cobra. Eles não vão morrer, mas vão ficar sarados. Então nós entendemos que essa serpente é um símbolo de Cristo, é um tipo de Cristo, porque lá na frente, no Novo Testamento, se cumpriu tudo isso, porque Jesus Cristo, ele foi levantado, diz a palavra de Deus que ele foi levantado naquele madeiro, e como aquela serpente foi levantada no deserto. Foi o versículo que nós lemos, nós podemos ler de novo, né? João 3, para que os irmãos entendam. Vamos lá de novo no livro de João. João 3, eu vou ler o versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E o versículo 15 diz: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo foi levantado da mesma forma que aquela serpente, e da mesma forma que as pessoas olhavam para a serpente, recebiam aquela cura. Todos nós, toda a humanidade que quiser olhar para Cristo, vai receber a cura da alma, que é muito mais importante do que a cura do corpo físico. A cura da alma é muito mais importante, porque lá na eternidade, que vai valer é a salvação em Cristo. Não adianta nada uma pessoa que foi sadia aqui na terra, morreu, mas ela, na eternidade, se ela não viveu com Cristo aqui na terra, não adiantou de nada ela ser uma pessoa com saúde, né? O que mais importa é a cura da alma. E eu creio que todos nós aqui alcançamos essa cura, amém? Porque nós olhamos para Jesus. A Bíblia diz: olhai para Cristo, né? O autor e consumador da nossa fé. Paulo diz isso, né? Numa de suas cartas, que nós possamos olhar como o povo de Israel olhou para a serpente. Vamos olhar para Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver mais um exemplo, mais um tipo de Cristo, né? Vamos ver, Deus manda o maná para saciar o povo no deserto. Então o maná, que era
esse alimento que Deus enviou para o povo, que diz a Bíblia que caía como um sereno, né, da manhã, caía como uma neve, ou como era, diz a Bíblia que ele era branco, né, e ele tinha um sabor especial, né, como um sabor de mel, ele era doce, né. Então diz a Bíblia que o povo de Israel, eles recolhiam aquele maná de manhã, e eles faziam pães, eles faziam muitas coisas com aquele alimento que Deus mandava. Vamos ver então esse exemplo, né? O pão, o maná que desceu do céu, está no livro de Êxodo 16. Muito fácil de encontrar, viu, irmãos? Segundo livro da Bíblia. Muito fácil de encontrar, você encontra rapidamente. Êxodo, deixa eu ver qual capítulo, 16. E nós vamos ler o versículo 4, a parte A. Êxodo 16, versículo 4, a parte A, que diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Então, até aqui. Então, o povo estava reclamando que eles comiam muitas coisas mais saborosas e melhores quando eles viviam cativos no Egito. Eles começaram a reclamar que eles estavam cansados de comer a mesma coisa, mas nós vemos que Deus falou para Moisés que ele enviaria o pão que iria cair do céu. E isso era uma coisa que jamais havia acontecido, jamais voltará a acontecer. Cada um de nós nunca vamos ver um maná caindo do céu, de maneira nenhuma, né? Isso foi uma coisa específica, um milagre específico que Deus quis operar para o povo de Israel no deserto, né? Então nós vemos que eles recolhiam aquilo de manhã, todas as famílias recolhiam um maná, que era o alimento que Deus mandou para alimentar todo o povo de Israel. E nós vemos que Jesus, ele é hoje o pão, né? O pão que desceu do céu. Eu me recordo da palavra da pastora Vilma, que ela pregou sobre o pão, né? E ela falou que muitas pessoas procuram a Jesus por objetivos, por motivações erradas. E ela falou sobre o pão, né? Eu lembro muito bem dessa palavra. Então, realmente, ela falou que muitas pessoas, né, seguiam a Jesus porque queriam encher a barriga, né? Então, nós temos que buscar a Jesus pela motivação certa. E Jesus é o pão da vida. Vamos ver então um versículo que nos comprova isso. João, glória a Deus, está no Evangelho de João, capítulo 6. Jesus, o pão da vida, o pão que desceu do céu, né? Aleluia, Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui ele explica muito, aqui ele dá uma explicação muito fácil de se entender. Ele diz claramente, diretamente, que esse pão que ele está oferecendo é ele mesmo. Ele fala que é a carne dele, né? É o pão vivo que desceu dos céus. Que nós possamos nos alimentar deste pão. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia, né? O pão e o vinho são símbolos também. Eu vou falar mais para frente sobre o vinho. Então eu estou falando sobre o pão. Jesus também é comparado ao pão, que é o alimento para o nosso corpo físico. O pão, né, que a gente compra na padaria, o que a gente faz em casa. Mas é um pão que vai saciar a tua fome. Jesus quer saciar a tua alma. Ele diz que Ele é esse pão vivo que desceu do céu. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vamos ver então sobre o sacrifício de Isaac, né? Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Você vai ver esse grande sacrifício que era para ter acontecido. Foi pregado aqui, então os irmãos estão bem antenados nessa matéria, né? Faz pouco tempo que a gente estudou sobre Abraão, a vida deste homem, o pai da fé, um exemplo de fé. Então ele teve um filho, e era o filho da promessa, porque foi o filho que veio para ele de Deus na sua velhice, né? A sua mulher era estéril e ele era velho, amortecido, mas ele teve esse filho.
E quando esse filho já era um menino, um garoto, um adolescente, Deus pediu uma grande prova de fé para ele, né? Então Isaac também é um tipo de Jesus. Vamos ver Gênesis 22. Gênesis capítulo 22. Glória a Deus. Gênesis 22, eu vou ler o versículo 2 que diz: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então aqui Deus pediu uma coisa muito difícil para um pai que tinha apenas o seu único filho. Então nós vemos aqui muitas semelhanças com a vida de Jesus, né? Nós vemos Abraão, que era o pai de Isaac, ele é um tipo de Deus, né? Porque ele é uma comparação com Deus, Deus Pai. Isaac é um símbolo de Jesus, o Filho, né? Deus Filho. E nós vemos aqui esse sacrifício que era para oferecer Isaac naquele altar, imolar aquela criança ou aquele adolescente em sacrifício a Deus, Jesus Cristo no sacrifício maior por cada um de nós. Nós vemos muitas semelhanças. Então é o que eu disse, a Bíblia é o único livro em que nós temos uma ligação muito grande, do início da Bíblia até o fim. Até o final da Bíblia você vê que faz sentido. Muitas pessoas estão querendo, olham para a Bíblia e falam apenas histórias, contos. Os cristãos, os crentes falam muitas coisas, mas são histórias e não tem fundamento algum. Eles não veem semelhança, mas para nós o Evangelho de Cristo não é mais mistério. Para nós é revelação de Jesus Cristo nas nossas vidas, né? Então, da mesma forma que Abraão ofereceu o seu único filho, nós vamos ver agora que no Novo Testamento Jesus Cristo veio como esse filho. Deus ofereceu como Abraão o seu único filho. Vamos ver em João. Acho que nós vamos ficar em João bastante vezes, hein? Voltando para o livro de João. João capítulo 3, versículo 16. É o textuário da Bíblia, todos conhecem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de uma forma muito grande. E a nossa mente não vai entender nunca o tamanho, a dimensão desse amor de Deus. Porque nem o amor de uma mãe, o amor de um pai para com o filho, o amor do cônjuge, o amor de um casal, não tem como comparar com o amor de Deus. Porque o amor ágape, que é o amor de Deus, é muito grande. Mesmo sendo pecadores, Ele nos amou da mesma forma, que Ele enviou o que Ele tinha de melhor, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ver agora mais um símbolo de Jesus na Bíblia. José, o José do Egito, né? Todos conhecem, aquele moço foi vendido pelos seus irmãos. Vamos ver em Gênesis capítulo 37, versículo 28. Gênesis 37 e 28. Diz assim: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então José, ele é aquele moço, ele era um dos filhos de Jacó, o patriarca, né, também da fé. E José, ele era muito querido pelo seu pai Jacó, porque a Bíblia diz que porque ele veio na velhice do seu pai, ele nasceu na velhice também do seu pai. O seu pai já era um homem idoso quando teve José, e ele amava muito, porque José era filho da mulher que ele amava mais, da Raquel. Nós sabemos que Jacó tinha duas mulheres, né? Lia e Raquel. Então ele teve vários filhos com Lia, com a concubina de Lia. Ele teve 2 filhos com Raquel, que foi José e Benjamim. Ele teve filhos também com a concubina de Raquel. Então quando José nasceu,
José era muito querido pelo seu pai porque era filho da mulher que ele amava mais. Então ele tinha algumas regalias pelo seu pai. E essas regalias acabou fazendo com que os seus irmãos ficassem com muita inveja dele. Então a Bíblia diz que os irmãos dele, os irmãos de José, colocaram ele numa cisterna. Eles queriam matá-lo, mas eles não conseguiram, porque eles não tiveram coragem de derramar o sangue, o seu próprio sangue. Então eles colocaram ele naquele buraco. Diz a Bíblia nesse versículo que eu acabei de ler, que passou uma caravana de ismaelitas e eles venderam o seu irmão por 20 ciclos de prata. Agora nós vamos ver, José é um tipo de Jesus. Você vai ver no Novo Testamento Jesus sendo vendido também. Só que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, né? Por um dos seus discípulos. Vamos ver então o versículo que tem essa confirmação. Mateus 26, do 14 ao 15. Mateus 26, do 14 ao 15. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que quereis dar? Eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Então Judas era o discípulo amado de Cristo também, porque Cristo amava todos os seus discípulos e ele não fazia acepção com os seus discípulos. Então ele amava Judas também da mesma forma. Mas nós vemos que Judas, com aquela voz de Satanás ao seu ouvido, movido pela ganância, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então José é um tipo de Jesus. José foi vendido pelos irmãos por 20 ciclos de prata e Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, né? Então nós vemos uma ligação. Nós vemos o Antigo Testamento apontando para Jesus Cristo, para a vida de Jesus Cristo, para o que viria a acontecer com Jesus Cristo. Vamos ver aqui, irmãos, Paulo, agora é Paulo se apresentando como um tipo de Jesus e ele mesmo se coloca como um exemplo, né? Vamos ver então 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 1. 1 Coríntios 11, o versículo 1. Já estou quase finalizando, viu, irmãos? Nós temos a Santa Ceia, né? Então não podemos tomar muito tempo. 1 Coríntios 11 e o primeiro versículo. Olha o que Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele foi ousado. Será que nós podemos falar isso para as pessoas ao nosso redor? Para as pessoas nos imitar da mesma forma que imitamos a Cristo? Será que nós podemos falar com tanta propriedade como Paulo falou? Paulo foi ousado em falar. E ele diz, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo também é um tipo de Cristo, né? Porque ele passou perseguição, ele foi perseguido pela causa do Evangelho. E Jesus Cristo foi perseguido por se dizer Filho de Deus, mas ele não só se dizia, ele era realmente o Filho de Deus, né? Então, irmãos, nós vemos aqui muitas semelhanças maravilhosas que aprovam, que comprovam que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é apenas um livro escrito pela mão dos homens, né? Mas é um livro escrito, inspirado por Deus, né? Devemos, irmãos, ser também como Cristo. Nós devemos também ser imitadores de Cristo, né? As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Jesus, ver Jesus nos nossos atos. Então vamos ver como nós devemos ser. Nós devemos tomar a nossa cruz da mesma forma que Cristo. Então agora nós também podemos nos tornar um tipo de Cristo, né? Um símbolo de Cristo para a humanidade que não tem Jesus ainda, né? Para um mundo que ainda não segue a Jesus. Nós podemos ser um exemplo, um tipo de Cristo. Marcos capítulo 8 e o 34. Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. Marcos também é um livro bem fácil de encontrar, viu, irmãos? Capítulo 8, 34. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
tome a sua cruz e siga-me. Que é o próprio Jesus dizendo para os seus discípulos, né? Ele perguntou: se alguém quer me seguir, então faça como eu, toma a sua cruz e siga. E a pastora Vilma falou aqui, não foi isso? Sobre isso, eu fiquei muito contente que eu vi uma confirmação da palavra sobre nós tomarmos a nossa cruz, né? Foi falado aqui hoje, então é uma confirmação, né? Que nós devemos tomar a nossa cruz, seguir a Cristo. Nós podemos sim nos tornarmos também para o mundo um tipo de Cristo, né? Um exemplo nas nossas atitudes. Então, irmãos, agora nós vamos ver rapidamente. Jesus é comparado com um cordeiro. Isaías 53, versículo 7. Nesse livro, né? Eu vou ler com os irmãos, fica mais fácil da gente entender. 53, aqui o profeta Isaías disse que Jesus, ele é também como um cordeiro. 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então Jesus aqui ainda não havia nascido, porque era a época do Antigo Testamento, da antiga promessa, né? Então o profeta Isaías estava inspirado por Deus, falando sobre Jesus Cristo que viria vir a este mundo, e que ele seria também como essa ovelha. Então nós vemos aqui uma comparação de Jesus com essa ovelha. Quando vai para o matadouro, ela é um animal, né, muito calmo, e ela vai caminhando para os seus tosqueadores, e ela não reclama, ela não chora, ela vai caminhando quietinha para o seu destino. Jesus fez da mesma forma. Jesus, ele não reclamou, ele não gritou, ele não chorou, sentiu dor, porque ele era homem como nós, né? 100% homem, 100% Deus. Então ele sofreu, ele sentiu dor, mas ele foi como aquela ovelha, como diz o profeta Isaías, mudo, calado. Ele sofreu tudo que ele tinha que sofrer para que nós obtivéssemos a salvação. Jesus é comparado com a porta. João 10 e o versículo 7. Tem muitas comparações, eu apenas marquei algumas para os irmãos verem. E agora, esses versículos que eu vou falar aqui, é o próprio Jesus dizendo para os seus discípulos, fazendo uma comparação consigo mesmo. Jesus é a porta. João 10 e 7. Diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então quem são as ovelhas? Todo aquele que segue a Cristo faz parte do rebanho dele. Se ele é o pastor, então nós somos as ovelhas de Cristo. O Salmo 23 diz, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista Davi disse isso. Então nós temos Jesus como nosso pastor, então nós entramos por ele. Ele é a porta, né? Diz aqui a Bíblia, nesse versículo que eu acabei de ler, que ele é a porta das ovelhas. Ele é a nossa porta, ele é a nossa entrada, né? Glória a Jesus. Jesus é comparado com a luz. João 8, volta aí 2 capítulos para trás. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então ele é a luz. O mundo era trevas, por isso Deus enviou o seu único filho, né, para clarear este mundo, para trazer salvação a essa terra. E se nós seguirmos a Jesus, nós também podemos transmitir essa luz de Cristo para toda a humanidade, né, através da nossa vida com Deus. Vamos ver que Jesus é o caminho. João 14, versículo 6. João 14, 6. Ele é o caminho. E aqui nós vemos mais comparações. Aqui o caminho, a verdade também absoluta e a vida. Aqui tem 3 comparações de Cristo. Ele diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é a verdade, porque nele não há a sombra de variação, de maneira nenhuma, né? Jesus, ele é certo, ele é correto, ele é direto, ele é verdadeiro.
graças a Deus. Então, se nós entramos pelo caminho da verdade, nós estamos em Cristo, caminhando em Cristo, né? E seremos abençoados por conta disso. E o último versículo que eu vou ler com os irmãos, estarei finalizando. Jesus é comparado com o seu corpo, é comparado com o pão e o vinho, né? Como eu já disse antes, o pão e o vinho é comparado com o sangue e o corpo de Cristo. E é a passagem da Santa Ceia, que vai ser lido aqui daqui um pouquinho mais. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pois semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então Jesus Cristo, aqui ele deu a receita de uma vida abençoada por Deus, de uma vida cheia da presença de Deus, né? Como a pastora Cleusa sempre fala aqui na Santa Ceia, ela fala que a Santa Ceia é o alimento para nós, para o nosso corpo, né? Espiritual. Da mesma forma que o nosso corpo físico precisa comer, senão não para em pé, né? Porque saco vazio não para de pé. Nós precisamos comer e beber. Também o nosso corpo físico precisa desse alimento espiritual, né? Então é um símbolo, esse suco de uva industrializado, né? Quando é orado, ele já passa a se tornar o sangue de Cristo. E o pão é um símbolo também de Cristo, né? Do corpo de Cristo. Quando a gente come, ora e come esse pão, nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo. Ele fala na sua palavra que aquele que não traz a sua memória, aquele que não participa dessa ceia maravilhosa, não tem parte com Ele. Então nós queremos ter parte com Cristo, né? Então, para finalizar, eu vou cantar um refrãozinho aqui com os irmãos. E já vou passar o microfone para a pastora, né? De Jesus a doce voz ouvi eu, pecador, aceitei de coração Jesus, meu Salvador. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Que o Espírito Santo fala melhor ao seu coração. Passar para a pastora Cleusa. Glória a Jesus. Senhor, aleluia.